Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Quem eu não falei ainda, estava dando 5 minutinhos aqui para começar. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Magoga, gestor da M8 também, que trabalha diretamente com o Michel na área de crédito estruturado e vai passar um pouquinho dos comentários aí da área de gestão, tanto da parte de crédito estruturado, dos FIX, como também dos fundos de renda fixa, tá? Eu vou passar, como sempre, aqui os resultados. Então, começando aqui pelos fundos de renda fixa, que são os fundos hoje que estão abertos no mercado, né? Os fundos de FDIC estão fechados, né? Por uma questão estratégica da empresa, né? A gente vai falar um pouco disso aí, como é que está o processo. M8 Capital Plus, né? Um fundo que tem aí um pouco mais de 5 anos, né? É um resultado histórico aí muito interessante. Hoje, ele, dos nossos fundos, ele é o que está aberto e que carrega a maior exposição em cotas de FDIC, porém, somente cotas sêniores, né? Pelas cotas que têm uma proteção maior, mas, ao mesmo tempo, tem um retorno um pouco menor do que as cotas mezaninas, por exemplo, né? Então, a gente está com 37% em cota sênior de FDIC. A segunda maior exposição estão nos títulos corporativos, principalmente através do veículo da debênture, né? Aqui, já vou falar um pouco do resultado, mas aqui foi a classe que acabou sendo a classe que mais detratou aí em relação ao resultado desse mês. Depois a gente tem, né, as letras financeiras dos bancos, principalmente, que tem em torno de 13%, né? Depois título público, que hoje está por volta de 10%. A gente aumentou um pouquinho em CDB, se não me engano, esse mês, né? Então estamos com 6%. E caixa de 8,36%, né? Se a gente somar aqui, né, o caixa com mais o CDB, que a gente... Opa, voltou aqui para isso. O caixa, CDB e o título público, né? O caixa que eu digo é compromissado, né? A gente tem em torno aí de 24, 25%, tá? Bom, o fundo D32, ele vem desenvolvendo muito bem aí junto às plataformas, né? Hoje ele está disponível no Top Fund do BTG, e também na XP, tá? Foi uma entrada mais recente, foi uma aprovação mais recente que a gente teve, né? E o fundo também está na plataforma do Itaú, já há uns 2 anos mais ou menos. Então, o fundo atingiu aí 420 milhões, no fechamento do mês de abril. Tá? E está numa crescente e eu acho que tem uma visibilidade boa justamente por carregar essa exposição de quase, né, até 40% em cota sênior de FDIC. Isso ajuda no yield ali do fundo, né, a trazer um retorno, uma baixa volatilidade. Porém, né, como eu comentei ali, a posição de debênture pós-fixada acabou, né, com alguns papéis, foi uma marcação no mercado que a gente teve, né, alguns papéis acabaram atrapalhando um pouco o resultado, então a gente rodou aí a 0,93 e 85% do CDI. Tá? No ano, né, a gente vê que o fundo ainda está estabilizado a 100% do CDI, porém, neste mês agora, né, já está ocorrendo uma recuperação dos spreads, né? Um fechamento, aí, como a gente diz, das taxas, e o fundo está rodando em torno de 115%, 120% do CDI até ontem, né? Então, a gente deve ver uma recuperação aí, neste mês em relação ao mês passado, tá? Com relação ao yield, que é o fundo mais jovem da casa, a gente está falando de um fundo D9, né? Ele também está com um crescimento interessante nas plataformas, ele só está na plataforma do BTG hoje. Ele pode ter até 20% em cota sênior de FDIC, né? Nós estamos ali com 19,48. Seguindo a mesma linha aqui de estratégia, a segunda maior posição, né, e aqui um pouco mais relevante, né, é a posição de corporativo, de debêntures, né?
Depois as letras financeiras com 21%, título público, né, com 11%, compromissada com quase 13% e CDBs. Né? Esse fundo normalmente ele anda com um pouco mais de caixa do que o Capital Plus, né? Até porque ele tem menos FDIC e ele é mais líquido. Né? O Capital Plus é D32, aqui nós estamos falando de um fundo D9. O resultado dele também foi afetado, né, pela mesma estratégia, os mesmos ativos, né? A gente já vai mostrar a carteira, a gente conversa um pouco mais sobre isso, né? Mas já está ocorrendo uma recuperação nesse mês também, né? Esse fundo está rodando a 115% do CDI, né? Até ontem. Tá? Aqui os fundos de previdência, né, que seguem a mesma estratégia. Renda fixa, aqui a gente está falando do primeiro fundo, é o fundo mais antigo, né, que é o fundo que foi feito pela seguradora do BTG, né, um fundo que hoje carrega aí 24,21 em cota sênior de FDIC, né, 30% em debênture, também a posição aí mais relevante, 17% em letras financeiras, título público 11, compromissada 12, CDB 3,85. Ele sendo um fundo D9, a gente também considera que é importante ter uma liquidez um pouco maior, até mesmo do que o Capital Plus, né, que é D30. Tá? O fundo também rodou a 0,90 no mês, né, 82% do CDI, e no ano 97%. Né, isso também questão da classe de corporativo. Né? Basicamente, três papéis que rodaram, que tiveram as taxas daí um pouco mais deterioradas, vamos dizer assim. Previdência FIFE é o fundo master, né, vamos dizer assim, dessas duas estratégias, né, uma estratégia é da XP. O fundo master, ele é para investidores que são fundos exclusivos, né, em sua maioria, e para atender esses dois fundos aqui das seguradoras. Tá? Então, aqui a carteira é a mesma, né, dos três fundos. Aqui ele roda um pouquinho a mais, um pouquinho mais alto, né? Então a gente rodou a 86% do CDI e no ano está 101. Justamente porque aqui a gente tem, né, um pouco mais de taxa, né? A gestão aqui cobra meio nesse fundo e aqui no FIFE é 0,42. Então essa é a diferença aqui, basicamente, dos fundos. O fundo da XP, né, que é o mais jovem aí, né, tem 12 meses ainda. 7 meses, né? 7 meses. A gente está com 44 milhões, né? É um fundo que está crescendo, né, de uma forma interessante ali, apesar de ser novo na plataforma da XP. A gente considera que o crescimento está bem importante para a gente. Aqui também, né, ele rodou um pouquinho abaixo aqui do CDI, 82% do CDI. Vamos para as carteiras, né? E contar um pouquinho do que foi o movimento aí desses ativos de renda fixa. Então, nossa principal posição, principal classe de ativos, o Capital Plus continua sendo os FDICs, né? Intermediação financeira, né? Os nossos FDICs são muito pautados, né, na pulverização e na distribuição aí de ativos, né? A gente vai mostrar a carteira aqui de FDICs com praticamente. Acho que hoje são mais de 30 e poucos FDICs, né? No Capital Plus, 32, se não me engano. 32 FDICs. Tá? Parte financeira, que são as letras financeiras, né? Então, se a gente somar aqui, já tem uma exposição relevante aqui de quase 60% nesse mundo de intermediação financeira, dos bancos e dos FDICs. Depois, a terceira, uma posição caixa, né? E depois saneamento e energia elétrica. A gente segue na mesma toada. Né? Transporte logístico, eu acho que subiu um pouquinho aqui, com agro, né? Mas normalmente vocês vão ver essa é mais ou menos a carteira. Pode mexer uma coisa ou outra aqui, de acordo com o mercado, né? Mas isso vai ser representado aí em todos os outros fundos. O que vai realmente mudar nessa carteira é a exposição FDIC para os demais fundos aqui, que são os fundos D9. A gente teve, né, a nossa maior posição hoje é a Egea, né, até por uma questão que a gente vem pulverizando essa carteira, e a Egea, no dia 1º de abril, né, o mercado acabou entendendo uma situação, principalmente de governança,
né, ela não entregou o resultado, né, que era para ser entregue até o dia 31 de março, né, por uma questão, de auditoria, uma disputa ali com relação à auditoria, com os holders e tal, eles não conseguiram entregar e tiveram que reprocessar aí boa parte do movimento, né? A KPMG entendeu que eles estavam contabilizando algumas informações de forma equivocadas e tiveram que refazer isso. Então, isso demorou bastante tempo para eles soltarem os resultados. Isso acabou trazendo uma insegurança para o mercado. Então, os papéis que negociavam a CDI mais 1,80, 2,20, foram negociar a CDI mais 5, né? Então, isso acabou prejudicando, esse foi o principal detrator aí, que a gente pode falar, dessa carteira, tá? E dos outros também, vocês vão ver, né? Mas a gente não entende que isso é um problema de crédito, tá? É um problema de, né, marcação no mercado, de entendimento também do mercado, né, em relação a essa empresa, né? Ele estava com uma ideia de fazer, né, abertura de capital, listar a empresa na bolsa, e eu acho que isso acabou sendo, né, afastado um pouco mais, né? A janela não está muito aberta ainda para IPOs, e ao mesmo tempo, né, com essa questão mais de governança que aconteceu na empresa, acabou que, né, acho que vai ficar um pouco mais para frente isso, né? Um ano também complexo, né, com eleições e tudo mais, né, mudanças, né, tivemos aí um problema, né, no Oriente Médio, né, e então eu acho que, né, isso ainda um pouco mais para frente a gente deve ver, mas a ideia nossa aqui, né, depois desse revisar, né, a gente revisou bastante a companhia, né, e estamos pulverizando ainda mais a carteira. A carteira já teve com menos ativos, agora a gente está pulverizando cada vez mais. O Capital Plus ainda não está tão pulverizado como a gente gostaria, mas a gente está fazendo isso aos poucos também, né, à medida que tem mercado. Um outro papel que também ajudou para negativamente aí foi o BRK, ambiental, uma empresa de saneamento, né? Foi marcação ao mercado, não teve grandes notícias assim, né? Acabou sendo contaminado, no caso do setor de saneamento, acabou sendo contaminado um pouco aí dessa questão da EGL, né? O pessoal foi revisar também como estava sendo marcado esses ativos, a questão das concessões também no BRK, e o burburinho do mercado com a liquidez, do jeito que a gente está para renda fixa, qualquer boato, os movimentos acabam sendo intensificados, né? Por isso que a abertura acaba sendo tão grande antes mesmo da divulgação, no caso da EGL, ou até na questão do setor como um todo, que foi o que acabou impactando ali um pouco mais a BRK. Isso aí. E com relação ao restante da carteira, a gente tem que estar bem, bem preservado, tá? Importante pontuar também que, apesar da lei da pulverização que a gente tem nesses ativos, tá? A nossa alocação, ela está praticamente majoritariamente na ponta mais curta. Então, dentro dos nomes que você tem aqui, está sempre no duration menor possível para fugir dessa volatilidade que a gente deve ter na curva dos juros nesse momento de incerteza. Tanto no cenário global, questão de guerra, de questão dos juros americano, mudança de carteira do Fed, entre outros fatores geopolíticos, como internamente também com essa previsibilidade dos juros, que apesar do corte de 0,25, estamos sem nenhum guidance aí para o futuro, o mercado precifica ali em um 13,5 no final do ano, mas sem saber como vai ser no segundo semestre, né? O governo já começou a tomar algumas atitudes ali que podem impulsionar o mercado por questão de inadimplência, com o programa Desenrola, outras iniciativas que eles fizeram com o resgate da FGI, para tentar dar um pouco mais de liquidez, dar um pouco de respiro para essa população que está um pouco endividada, que está com um índice de inadimplência bem alto e que pode, eventualmente, impactar também a inflação. Então, seria mais um fator aí ao Banco Central para ponderar novos cortes, tá? Então, a gente entende que a curva futura vai ter uma volatilidade muito grande, por isso que a gente prefere ficar no ponto mais curta e seguindo na alocação ali praticamente o teto em FDICs que não sofrem essa volatilidade maior por não ter essa marcação no mercado. Perfeito. E das letras financeiras também, a gente tem uma posição aqui, é o Banco Itaú, né, que a gente está bem confortável também, tá? Passando aqui para a carteira da Previdência, aqui vocês notam que a carteira também já está um pouco mais pulverizada aqui em nomes,
né? Mas ainda tem uma posição relevante aqui em AEGEA também, que foi o principal detrator ali, como eu comentei. BRK, né, como eu comentei também, foi um dos papéis que acabou prejudicando também nessa linha de saneamento. E por último, o Randon, que teve uma marcação ali no final. Mas como eu disse, né, além de a gente trabalhar numa parte da curva mais curta, né, os vencimentos são, a gente tenta comprar as emissões que têm os vencimentos mais curtos. Fazemos isso, né, já há algum tempo. Muitas vezes pode ter um burburinho ou alguma inflamação e tal, e isso acaba, né, as taxas começam a abrir. Só que, né, se a gente está confiante no crédito, como a gente faz toda a análise aqui, até na reavaliação aqui, de acordo com as empresas divulgando os resultados, a gente fica confortável, né? Então a gente não teve nenhuma saída aí, né? Os títulos da EGEA vem fechando, né? Então o fundo hoje está rodando em torno de 115, 120% do CDI também, numa toada de recuperação aí do mês passado. Em relação aos bancos, né? Aqui a gente tem ainda uma posição relevante no Bradesco, depois já Itaú, né? Então são, né, entre os 5 maiores bancos aí privados, né, as nossas maiores posições. Com relação ao yield, que também é um fundo D9, a gente também vê uma pulverização um pouco maior, né? Mas a carteira é muito parecida, né? Aqui a gente também segue com a EGEA, segue com os outros papéis aqui, a gente não tem Randon, por exemplo, né? Que teve um ajuste aí que eu comentei no Previdência. Também os bancos seguem muito parecidos, a gente está com uma exposição um pouco maior aqui em Bradesco e Itaú, tá? Mas, em linhas gerais, né, a gente segue ali, né, quando a gente olha a gente está mais carregado em letras financeiras nesse momento, no fundo, tá? Depois a parte de caixa, né, então quase 25, um pouco acima de 25% em caixa, esse fundo sempre a gente carrega um pouco mais a mão no caixa, e depois os FDICs, né? E depois aquela mesma toada, né, energia elétrica e saneamento, tá? Ou saneamento e energia elétrica. Vou passar agora para os FDICs, tá? Então, Opportunities, né, que é o nosso fundo, né, original aí, né, o fundo que a gente iniciou a nossa história aqui no crédito estruturado, continua fechado, rodando a 115% do CDI. A gente conseguiu, durante esse mês aí, diminuir um pouco o caixa, né, que isso ajuda na rentabilidade, manter a rentabilidade de 115, com quase 10% de caixa, e com quase 13% em cota mezanino. Então, exposição baixa em mezanino, de acordo com o cenário de crédito que a gente entende que faz sentido, né, a gente ter uma exposição um pouco menor. Em relação ao Advanced, né, que é o segundo fundo da estratégia, é um fundo que a gente fechou esse ano, né, no começo, ali no mês de janeiro, por questões, tanto de mercado, como também de emissões, né, novas emissões, estruturar essas emissões. É algo que, né, os FDICs ainda estão muito inseguros em sair captando, né, eles estão com recursos em caixa, né, então, e à medida que eles vão conseguindo fazer novas operações, às vezes o caixa volta, e aí eles repensam de novo, e toda a questão, né, política no Brasil esse ano, né, então, algumas coisas que aconteceram ali, né, no Oriente Médio também, né, de petróleo e tal, acaba afetando essas pequenas e médias empresas, o empresário fica um pouco mais retraído e o FDIC também fica retraído, né? Ninguém quer fazer negócio, né? Ninguém quer aumentar o risco, né? Nem de empresário que quer tomar o dinheiro, né? Quer fazer novos produtos, produzir mais, nem o FDIC quer aumentar o limite desse empresário, né? Então é um jogo um pouco mais complexo ali, então a gente está, né, seguindo com o fundo fechado, né? Não estamos vislumbrando, né, nenhuma abertura aí no curto prazo, mas se tiver alguma novidade, a gente volta aí com vocês. O fundo roda 113% do CDI no ano, né? O Strategy, que é o nosso fundo, que tem aí, né, além das cotas sênior e mezanino, tem a cota subordinada, que aqui a gente consegue acompanhar o movimento aí da economia real. Ele rodou
bem no mês passado, né? Acho que foi um mês até de recuperação, rodou a 136% do CDI, a 1,48 no mês, né? Com resultado excelente nominalmente. Tá? É um fundo que, né, hoje está disponível aí na plataforma do BTG sob demanda e na plataforma da XP, né, na WS, né, que é o Wealth Services. E é um fundo que, né, no longo prazo aí, é um fundo para investidor profissional, obviamente, né, mínimo de 50 mil reais, mas é um fundo que no longo prazo, né, ele entrega aí esses números, né, interessantíssimos aí de 178% do CDI, né, mas no ano, né, um ano mais difícil do crédito, tá, o Magoga vai falar um pouquinho disso, né, a gente sofre um pouco mais, então o fundo está rodando a 120 no ano. E só pontuando, aproveitando que a gente está falando sobre a carteira aqui, além da questão do CAC, tá, que teve uma redução ali de 2, 3% entre o Opportunity e o Advanced, também tivemos esse aumento na posição mezanina, tá? Esse movimento aconteceu nos dois fundos exatamente pela mesma causa. Foi uma emissão que a gente teve aqui de um fundo nosso, captação mezanino, isso fez com que a gente aumentasse essa posição nessa classe, tá? Sempre buscando ali a melhor relação risco-retorno, e foi isso que causou então essa redução de caixa, tanto no Advanced quanto no Opportunity, esse pequeno aumento na classe mezanina. Tá? O Advanced tinha em torno de 15% a 16%, foi para 18%, ainda dentro do nosso limite, na média histórica, e o Opportunity, que estava em torno de 10% a 11%, foi para quase 13%. No Stat, a gente também teve esse movimento. Tá? A mezanina era a nossa terceira classe com relação, então a gente tinha primeira posição na subordinada, segundo sênior, depois o mezanino, com essa alocação que a gente teve nesse mês, a mezanino passa a ser a segunda classe com maior posição na carteira. Então, como indica a estratégia do fundo, subordinada segue sendo a maior alocação, mas agora seguida de mezanino e não de sênior, tá? Perfeito. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho a pulverização, né, dos fundos. A gente tem hoje a maior posição aqui é caixa, né, mas está meio ruimzinho aqui. E a gente tem 63 FDICs no Opportunities. A gente está falando de uma posição relevante aqui em fundos abertos que pagam em até 30 dias. Nós estamos falando de 43%, né, somado ao caixa, a gente está falando de 53% do fundo com liquidez para 30 dias, sendo que o fundo é de 90, né? Então, assim, a liquidez desse fundo é muito importante para a gente, precisa estar fechado, né? A gente não capta dinheiro, mas os resgates também seguem muito em linha do que sempre foi, né? Não tivemos mudança nenhuma nisso, então a preocupação sempre tem que existir em relação à liquidez, os controles, a gente faz isso regularmente, diariamente, na área de risco, mas a gente está super confortável com isso. Uma pulverização interessante da carteira, como vocês podem ver. Subordinação de julho subiu um pouquinho, acho que o Gabriel vai falar um pouco disso, mas né, a gente está com 32, acho que vis-à-vis do que a gente fez no mês passado, estava em 31 e pouquinho, né? Então subiu um pouco a subordinação júnior. PDD se manteve muito parecido do que foi o mês passado, né, a 4,30. Recompra, né, tá nos níveis aí de normais de recompra do mercado, então mesmo que teve um aumento da PDD do ano passado para cá, a recompra não teve. Então isso também é um bom índice aqui que mostra que a carteira segue, né, bem preservada. Fortunas tem 62%, né, em FDIC sob gestão M8. Tá? Então, isso também é importante. A gente tem a rédea do jogo, a gente tem a palavra final naquele crédito, e nesses momentos, né, de crédito um pouco mais complexos, né, do cenário econômico, político no Brasil, a gente entende que é importante ter, né, esse controle, né, ou seja, poder dizer não para as operações. Tá? Com relação ao Advance, né, também aqui a gente tem um pouco mais, tem dois fundos a mais, aqui são 65 FDICs, maior posição também é caixa, né, os fundos abertos, a gente está com 31%, né, pelo fundo estar aberto, a gente pode ter um pouco menos de fundo aberto, né, aqui a gente está falando de quase 12% de caixa, então em torno de 44% hoje com liquidez para 30 dias. Fora que o fundo fechado, né, a gente tem as amortizações. Então, se a gente soma as amortizações aqui, é quase 50%, né, que a gente teria para pagar em até 90 dias.
tá? Que a gente considera um índice excelente também, tá? Subordinação júnior, né? Com a mesma carteira ali, a gente está falando de 32,86, PDD também a mesma, 4,30. O que realmente diferencia, inclusive, do Opportunities, que aqui a gente tem mais fundos sob gestão M8. Mais uma vez, né? É importante ter essa palavra final aqui na aprovação dos créditos. E também só pontuando, como a gente comentou, a gente teve essa redução ali de caixa, tanto no Advanced como no Opportunities, mas você da pulverização não houve uma concentração nas maiores posições. Então, o que a gente tinha como maior posição no Opportunities, que era um 8,2 ano passado, no mês passado, segue no mesmo nível para esse mês, tá? Então, a gente conseguiu ter essa redução de caixa, fazer uma alocação nova numa classe mezanino, sem se concentrar nas nossas maiores posições, então sem acrescentar risco aqui na carteira. Perfeito. E o Stratos, né, que é o fundo que tem cota subordinada também, a gente está falando, obviamente, que são menos fundos, né, então 32 FDICs. Hoje, o fundo aberto representa 44%, né, com mais um caixa pequeno, né, um fundo D360, a gente, né, conhece muito bem os investidores que estão alocados nele também, né, a gente tem uma boa parte de fundos exclusivos que a gente conhece, então a gente tem aí 44%, 53% fechado, né, a subordinação júnior está em 28%, né, aqui é justamente porque a gente também tem júnior, né, tem mais júnior aqui, então acaba sendo um pouco menor do que o Advanced, que é o Opportunities. PDD médio um pouco abaixo do que são esses fundos, 3,37, a recompra também 2,86. Obviamente aqui como cota júnior, cota subordinada júnior, a gente só pode, e mezanino, a gente só pode comprar sob gestão M8, né, e a gente tem aí quase, né, 60% do fundo em cota júnior e mezanino, a gente tem mais relevância aqui nos fundos geridos pela M8, então quase 90% dos fundos aqui são geridos pela M8. Tá? Era um pouco disso, né, passar os resultados, e agora, né, até se vocês quiserem, né, mandar algumas perguntas e tal, o Magoga vai falar um pouco mais aqui do mercado de crédito, representando aí o Michel, né, que não está aqui hoje, e depois a gente abre aí para perguntas se vocês tiverem dúvidas. Então, aqui, tipo, comentando um pouco sobre o Strategy, que é um bom indicador de como é que está a saúde das cotas dos FDICs, por elas ter essa exposição à subordinada júnior, tá? As cotas, elas têm uma volatilidade maior ao longo do mês, isso também é evidenciado pelo Strategy, tá? Se você acompanha o fundo diariamente, você vê que ele tem uma volatilidade um pouco maior, o que é justificável por essa alocação na classe. Isso porque, como o Ricardo comentou, nós não temos muitas operações com novos cedentes. O FDIC está mais receoso com esse mercado de crédito, ele está muito mais olhando para dentro de casa, olhando para os ativos que ele já tem sobre a carteira, para dar essa liquidez com a carteira que ele já tem rolando, que ele tem um histórico e que ele conhece bem as empresas e os empresários. Então, em vez de entrar com novas operações, que era um movimento que se tinha no início do ano, com os bancos fechando um pouco ali a oferta de crédito, as empresas começaram a buscar mais FDICs, então foi um movimento que a gente tinha no início do ano de novas operações, novos cedentes, ele deu uma estabilizada. Então, a gente está com um volume de operações bacana, legal, teve até um volume maior nesse mês de abril aqui que passou, dentro dos fundos de gestão da M8. Então, isso mostra ali uma retomada um pouco, até que devagar da indústria, então o pessoal está conseguindo colocar um pouquinho mais de caixa na rua, conseguindo fazer mais trocas de recebidos, até por isso que a gente teve também ali uma redução de caixa no oportunidade de avanços, por demanda desses FDICs por novos aportes, às vezes por ser manutenção de alguma amortização, ou até algum crescimento pontual de patrimônio dentro dos FDICs, mas isso ainda é muito devagar. Não dá para decretar aqui que estamos em um novo cenário, está tudo muito bem, porque o cenário segue um pouco pessimista para crédito. A gente vê esses programas do governo de questão de inadimplência, porque é um indicador que está sendo notícia toda semana, todo dia tem uma notícia sobre a questão da inadimplência, principalmente na pessoa física, que não é algo que não impacta diretamente aqui, mas indiretamente no processo impacta as pequenas e médias empresas. Então, isso também espelha para os FDICs, que também estão receosos. Então, o nível de PDD, apesar de bem controlado no advance de oportunidade de 4,3, ele ainda é um nível um pouquinho acima da nossa média, que gira em torno de 4, tá? Até por isso que a gente segue cauteloso, a gente segue acompanhando os FDICs muito de próximo, principalmente essas novas operações, quando elas surgem, mas a ideia é se manter dessa maneira, pulverizado, sem
se concentrar nas maiores posições e também passando essa indicação para o FIDIQueiro, para ele não se concentrar nas grandes surpreendentes, apesar de ter o histórico, de ter o controle da carteira, tá? E aqui é até importante pontuar, porque isso também foi uma notícia ao longo do ano, os FDICs eles estão sendo muito demandados, né? Porque como essa questão dos ativos de renda fixa estarem com uma volatilidade um pouco maior também devido à liquidez para os fundos de renda fixa, de crédito privado, a busca por cotas sêniores e mezaninos dos FDICs está muito alta. Principalmente por não ter essa volatilidade, conseguir mitigar essas volatilidades que os ativos estão sendo da marcação do mercado, por causa de questão de ruído, por causa de questão de balanço, ou até por questão de crédito mesmo. Então, a busca está muito grande por essas cotas. Então, a gente está vendo até ali um fechamento nas novas emissões, nos spreads das novas emissões. O FIDIQueiro está conseguindo emitir taxas menores e está tendo demandas 2, 3 vezes maior do que o valor da oferta. Então, esse é um movimento também que a gente tem acompanhado. O muito excedente muito sacado ainda segue sendo ali 10% da indústria como FDIC como um todo. Então, teve vários crescimentos das estratégias de consignado, estratégias de monoexcedente, FDICs de empresas, que são estratégias que a gente fica de fora. Um dos motivos foi exatamente um exemplo do consignado, que foi o que houve esse mês, que teve uma mudança na regra do governo, que estabeleceu uma taxa máxima, que isso muda toda a equação do fundo, que é um fundo que, para ele rodar bem, ele tem que ter uma alavancagem muito alta, ele tem que ter uma taxa maior, porque ele vai correr sempre com uma inadimplência um pouco mais alta. Hoje os consignados estão ali com média de 20%, 30% de inadimplência na carteira. Então, isso é um setor que a gente já ficava de fora por causa dessa estrutura e por causa dessa questão de fatores externos que a gente não consegue controlar, tá? Então, o foco da carteira segue sendo muito excedente, muito sacado. Hoje é 80%, 81% da carteira do Advanced, do Opportunities, e no Strategy ainda mais devido a essa exposição de cotas subordinadas e exposição de fundos de gestão M8, tá? Falando um pouquinho mais do high grade, que talvez já ter comentado, essa questão da liquidez, ela é uma questão sensível, porque a liquidez ela é um grande fator de risco para o mercado de crédito. Ela mascara bastante. Então, a liquidez ela faz os prédios às vezes ficarem espremidos, não representando o real risco de um ativo ou de outro, tá? Por isso que a gente roda com mais caixa. Alguns ativos começaram a chegar no nível que a gente considera compatível com o risco da operação. Então, a gente tem olhado ali algumas aberturas para eventual alocação, mas o caixa segue sendo ali uma das posições que a gente tem mais conforto de carregar, para, dependendo da operação, conseguir já começar a colocar um pouquinho de dinheiro na rua, tá? Mas ainda muito cauteloso, sempre na duration curta, para fugir dessa volatilidade necessária que a gente vai ter na curva de juros aí para os próximos meses, até ter uma definição mais concreta do que vai ser o segundo semestre. Acho que o high grade dá bons sinais aí para a gente também, né? Talvez entender um pouco e vice-versa, né? O crédito estruturado, né, sempre ajudou a gente a olhar para o que pode acontecer numa grande empresa, né? Então a gente sempre está observando esses dois mundos diferentes, né, com pessoas diferentes, mas todo mundo senta na mesma sala aqui. Isso que é importante também do M8, né? Então a turma que está ali fazendo a análise do high grade, apesar de estar numa mesa diferente do pessoal do crédito estruturado, a gente senta toda segunda-feira no comitê macro, que a gente define um pouco, né, entende um pouco o que é o cenário, né, macro do nosso mercado, e aí depois a gente vai nos comitês de terça e sexta-feira, né, sentar novamente justamente para tentar entender algumas nuances aí que pode gerar alguma ideia de valor, né? Tanto para você investir num novo segmento, né? Um novo não, né? Porque vocês sabem que a gente não investe em novos segmentos, são sempre os mesmos, né? Mas investir mais ou menos em um segmento ou outro. Um exemplo disso, né? A gente acompanha, né? Essa marca, a gente acompanhou nesses primeiro quadrimestre aí do ano, né, uma movimentação muito maior, uma oscilação muito maior no mercado secundário de debêntures, né? Enquanto que as letras financeiras têm menos pulverizado esse passivo, eles estão mais na mão dos bancos, mais na mão dos institucionais, não tem pessoa física, tem muito menos pessoa física investindo em debênture. Então, a letra financeira às vezes demora um pouco mais para sentir, né? Ou às vezes pode nem sentir a marcação,
né? Então, é isso que a gente tem que ter, né, discernimento e entender o que que é o melhor momento para a gente ficar mais carregado, por exemplo, no corporativo, ou, né, carregar mais a mão na letra financeira, nos bancários, né? Então, o mercado, né, a gente tenta, obviamente, com a experiência e com o dia a dia, entender e ter essa leitura, justamente para poder, né, fazer aí os melhores investimentos e garantir que a carteira também tem uma baixa volatilidade, né? Obviamente que a gente não está seguro, né, no ano de eleição em aumentar o prazo, né, dos vencimentos aí das debêntures, né, nem dos bancários. Então a gente fica nesses ativos mais curtos. Às vezes isso restringe um pouco, o mercado não é enorme no Brasil, né? A gente deve ter hoje em torno de 300, 400 emissões, aí, não sei muito de cabeça, mas em torno disso, né? Quando a gente vai para realmente as grandes empresas, empresas com porte maior, a gente já reduz isso para talvez 60, 80 empresas, né? Então, por isso que a gente gosta no high grade de usar, né, até um, vou falar essa palavra aqui porque no FDIC a gente sempre pulverizou muito, né? E aqui a gente não consegue pulverizar tanto, né? Por uma questão também de análise, né? Eu acho que hoje, com a inteligência artificial, isso vai melhorar bastante, a gente vai conseguir analisar, mas como a gente gosta de, né, olhar muito para o crédito e conceder um crédito, igual a gente faz aqui as aprovações para os FDICs, aqui na debênture, nas letras financeiras, a gente está olhando mais a fundo os números e o qualitativo dessas companhias, justamente para, né, ir para ser mais assertivo, tá? Então, era um pouco disso, gente, que a gente tem para falar hoje, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem também agendar alguma reunião, de manutenção, ou de maior conhecimento aqui principalmente dos fundos de renda fixa, que estão abertos e captando aí nas plataformas, a gente está super à disposição, né? O time aqui de Ari pode colaborar bastante, abrir um pouco mais o dia a dia da empresa, né? A gente sempre gosta de mostrar a cozinha, né? A maioria que está aqui no call hoje sabe disso. Então, pô, se vocês quiserem alguma coisa mais particular, a gente está super à disposição para fazer essa agenda e contar um pouquinho aí, mostrar muitas vezes, né? Na maioria das vezes é bom mostrar para vocês ficarem confortáveis do que a gente vem fazendo, tanto no crédito estruturado, né, que vocês já conhecem mais às vezes, como também no high grade, né? A gente está desenvolvendo cada vez mais a inteligência aqui para analisar e comprar os melhores ativos no momento certo. É isso. Buscar o melhor time, que também não tá fácil de acertar, né? O time não é sempre, mas não é time, né? É longo, a gente pensa muito no longo prazo, a gente quer correr uma maratona. Só que para isso você precisa também entrar bem, né? E para entrar bem no segmento você tem que estar muito online ali, né? Preparado para isso. A gente entende que a M8, como uma casa de crédito, se preparou, né? Começando o crédito estruturado e depois avançando para o crédito high grade, né? Eu acho que isso é o retorno, né? O retorno é a gente estar no top fund do BTG, a gente está na XP, com os fundos de renda fixa também, e galgando um espaço maior aí como uma casa de crédito de fato. Eu acho que a gente já é, né? Então, agradecer aí a todos a presença e a confiança na M8 também, tá? E a gente volta aí no próximo capítulo, próximo call aí daqui um mêsinho. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, gente. Prazer.